Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Nós vamos compartilhar com os irmãos, nessa noite, a mensagem 2 do nosso alimento diário. A mensagem dessa semana, ela fala sobre a ceia do Senhor. E ela vem para todos nós num momento muito especial. A gente crê que não é apenas uma coincidência. É um arranjo soberano do Senhor para nos abençoar. Nós estamos vivendo um momento muito especial, né, na história da humanidade e sobretudo na história da igreja também, um momento muito especial na igreja, diferente de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já viveu. E essa situação está nos levando a ter uma experiência muito nova, principalmente com relação à reunião da mesa do Senhor. Como nós estamos impedidos de reunir, não temos como estar juntos, estamos, nesse período de quarentena, cada um dentro da sua casa, tomando os devidos cuidados para que esse vírus não nos contamine, não chegue até nós. Então a gente está dentro de casa, sem poder nos reunir e fazendo, as nossas reuniões por vídeo, conferência, tentando de alguma forma manter a nossa comunhão. Mas isso tudo trouxe para nós uma experiência muito nova e muito rica. Está sendo muito desfrutável para nós esse momento, que é a oportunidade de termos a mesa do Senhor na nossa casa. Essa prática é uma prática bíblica, uma prática que no início da igreja isso era muito real para os irmãos alinhados. E nos dias de hoje nós não praticamos tanto dessa forma, até mesmo por não ser necessário. A gente tem a oportunidade de estarmos sempre juntos no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, que é o domingo. A gente sempre tem a oportunidade de estar junto para poder desfrutar da mesa do Senhor com toda a igreja, com todos os irmãos. Quando não todos, pelo menos uma reunião com a maioria dos irmãos. Mas agora a gente, por estar nesse período de quarentena, nós estamos dentro das nossas casas e tendo a oportunidade de ter a mesa do Senhor em família. Hoje mesmo foi um dia muito especial para nós aqui em casa. Eu, minha esposa, com o nosso filho, nós partimos o pão, levantamos cedo, nos preparamos, nos arrumamos, vimos o hino que íamos desfrutar, que foi até o C1, que o serviço de música da igreja fez um vídeo para nós, para nos encorajar. Nós colocamos até o vídeo para tocar, o vídeo que os irmãos fizeram, cantamos junto com eles. E assim até nos emocionou esse momento. O Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso. O Senhor tem muita misericórdia de nós. O Senhor nos ama muito. Embora estejamos passando por essa situação tão difícil, tão adversa, sendo privados de tantas coisas, até da nossa própria liberdade, mas ainda assim nós temos liberdade para tocar no Senhor, nós temos liberdade para desfrutar da mesa do Senhor, e isso é algo maravilhoso. Então queremos tocar em alguns pontos da palavra dessa semana. Não dá para falarmos muito, porque a mensagem foi extensa e se for assim o vídeo vai ficar longo demais. Como o vídeo está sendo gravado, não queremos fazer um vídeo tão longo. Amém? Mas nós queremos tocar em alguns princípios do que nós vimos essa semana. O primeiro ponto que nós queremos tocar é que o ministério da Nova Aliança, ele tem dois aspectos importantes. E isso já está no iniciozinho de Atos, relacionado àquilo que os irmãos deviam perseverar. Onde deveria estar a perseverança dos irmãos no ministério da Nova Aliança. O que seria perseverar nesse ministério, nesse novo ministério? Tinha se encerrado toda a velha aliança e algo muito novo estava começando. E o que tinha de essencial no que estava se iniciando era a igreja, o viver da igreja. A igreja não só no sentido institucional, mas a igreja prática. No Novo Testamento, temos a realidade do povo de Deus como a igreja. É a igreja que é a Assembleia dos Chamados, é a igreja que
comporta, que reúne, que agrega todo o povo de Deus no Novo Testamento, nessa nova aliança. Então eles precisavam ter uma linha, uma direção de perseverança, para que eles caminhassem na fé, para que eles prosseguissem na fé de forma a desenvolver a salvação deles, de forma a progredir nessa salvação inicial que todos receberam ali ao crer no Senhor, mas também, por outro lado, eles precisavam conservar a realidade que o Senhor esperava que o seu povo tivesse, o viver de realidade que nós vimos semanas atrás. Recebemos o Espírito da realidade para que esse Espírito traga a nós a realidade do viver que Deus espera que todo filho dele tenha. Então eles precisavam disso e algo mais ainda, eles precisavam conservar a unidade. Era um grupo de dezenas de milhares de pessoas e como permanecerem numa mesma linha, como permanecerem em uma única unidade, como permanecerem em unanimidade, como serem um de alma. Então tudo isso está relacionado a esses dois aspectos que compõem o ministério da Nova Aliança. Então vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós vemos dois princípios, dois aspectos. Primeiro, o ensinamento dos apóstolos e a comunhão. Então essa palavra doutrina aqui no original, a melhor tradução é ensinamento. O ensinamento dos apóstolos e a comunhão do ensinamento dos apóstolos. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eles deveriam perseverar é em quê? No partir do pão e nas orações. O que diferencia esses dois aspectos? É que o primeiro aspecto está relacionado ao ensinamento e o segundo aspecto está relacionado às práticas. Então, primeira experiência que nós precisamos ter para nós seguirmos como ministros da Nova Aliança, para nós seguirmos em normalidade no viver da igreja, é nós estarmos debaixo da condução, do guiar, do ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos não nos permite termos situações de divisão. O ensinamento dos apóstolos não nos permite ter ensinamentos diferenciados, doutrinas diferenciadas. Se nós perseverarmos no ensinamento dos apóstolos, não há caminho para divisão. Porque o ensinamento dos apóstolos, ele é o conteúdo da Nova Aliança, ele é o conteúdo do Novo Testamento. Principalmente aquilo que Paulo, Pedro e João nos deixou. Tudo isso que esses irmãos, esses apóstolos, deixaram para nós registrados na palavra é o conteúdo do que nós precisamos perseverar na nossa comunhão. O que significa isso? Significa que o conteúdo da nossa comunhão, sobre o que temos comunhão? Qual é o conteúdo da nossa comunhão? O conteúdo da nossa comunhão é o ensinamento dos apóstolos. Nós não temos comunhão em cima do nosso achismo, do que eu acho, do que o irmão fulano de tal acha. Não é em cima das muitas opiniões. O conteúdo da nossa comunhão é o ensinamento dos apóstolos. Perseverando assim, não há divisão e há progresso na vida de Deus, há progresso espiritual. O Senhor cresce em nós. Amém? Agora, o outro aspecto é o aspecto das práticas. No partir do pão e nas orações. Os irmãos perseveravam em partir o pão e nas orações, e esses são aspectos práticos. Os aspectos práticos, eles podem sofrer variação, eles podem sofrer mudança, de acordo com o momento, de acordo com as questões culturais, de acordo com a necessidade do Senhor.
Por exemplo, um exemplo que foi nos dado essa semana foi a questão da pregação do Evangelho, que no passado praticamos muito o bater de porta em porta. Mas hoje essa prática ela é limitada, ela não tem tanto resultado pregar o Evangelho batendo de porta em porta. Hoje o Senhor nos deu uma nova direção, que é o posso orar por você, praticado na própria rua, contatando as pessoas na rua, oferecendo oração para as pessoas, ofertando oração às pessoas e apresentando a palavra escrita através dos livros e do Jave e de outros instrumentos que o Senhor nos der. Então, essa prática da pregação do Evangelho, ela mudou, ela progrediu, ela evoluiu. E assim as práticas podem ter mudanças. Só que até mesmo as nossas práticas, elas podem variar, mas não ocasionam divisão e problemas, porque a base da nossa prática é o ensinamento dos apóstolos. Amém? O que nos dá base para as nossas práticas são o ensinamento dos apóstolos. E nisso nós somos guardados e nós progredimos na nossa caminhada com o Senhor. Amém? Entendido essa questão, irmãos, que isso é primordial, isso é essencial que cada um de nós entenda no que nós estamos perseverando. Não é simplesmente uma questão de eu estou perseverando em seguir o Senhor, eu estou perseverando na fé, eu não quero esmorecer na fé, né? Eu não estou perseverando em simplesmente, né, congregar, não, estou perseverando em congregar, sempre que posso estou ali com os irmãos. Não é só isso. A nossa perseverança precisa ser no conteúdo da economia de Deus, no conteúdo da palavra dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, porque é o ensinamento dos apóstolos que trazem para nós o que é o plano de Deus, o que é o desejo de Deus. E essa perseverança no ensinamento dos apóstolos que nos faz amadurecer em vida, que faz com que a vida divina que nós recebemos, ela cresça em cada um de nós. Então isso é essencial que a gente compreenda. Então nós perseveramos no ensinamento dos apóstolos, o conteúdo da nossa comunhão é o ensinamento dos apóstolos e nós perseveramos nas práticas, nas reuniões, nas orações. E aí o versículo 43 dá o resultado disso. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então em cada alma havia temor. E a obra do Senhor era executada. Os prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, os sinais iam acompanhando essa igreja que tinha esse viver saudável, que tinha essa perseverança saudável naquilo que realmente nos leva a progredir. Quando chega no versículo 46, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, versículo 47, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eles perseveravam diariamente. Essa perseverança, ela era diária, ela era contínua. Perseveravam diariamente unânimes no templo, reuniões maiores, e partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então era um viver extremamente saudável, era um viver que era atraente, era um viver agradável, que fazia com que esses primeiros irmãos ali, eles causassem um impacto naquela sociedade. Ele causava um impacto no meio daquelas pessoas, porque era um grupo grande de pessoas que tinham uma unanimidade, que conseguiam ser um de alma. Por quê? Porque a base dos irmãos era o ensinamento dos apóstolos. Com isso, sinais iam acontecendo e a população, o povo, ia caindo na simpatia dessa igreja, porque
esse viver que os irmãos tinham era maravilhoso. Eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos, muita alegria, todo o ajuntamento dos irmãos era para melhor, e aí com isso eles avançavam. Amém? E tinha essa prática, a prática do partir do pão. Amém? Eles se reuniam para partir o pão. E aí vamos entender a questão da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, da nossa reunião do partir do pão. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então aqui nós vemos um princípio. O princípio de que no primeiro dia da semana, os irmãos se reuniam para partir o pão. Essa palavra, estando nós reunidos com o fim, ela denota exatamente isso, que era algo normal, que era algo que acontecia frequentemente. Frequentemente, os irmãos se reuniam para poder partir o pão no primeiro dia da semana. Então, assim como o Senhor Jesus fez a primeira vez na sua ceia, assim ele deu esse mandamento para nós na nova aliança, deu esse mandamento para a igreja, de que nós perseveremos em partir o pão. E o dia de nós partirmos o pão é o primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é o domingo. E nós fomos abençoados essa semana com relação à palavra domingo, que no português vem do latim e significa dia do Senhor. Em outras línguas nós vimos que tem muitos significados, né? Dia do sol e dia de astros, mas no português e no espanhol, que tem uma origem do latim, significa dias, dias domínicos, que significa dia do Senhor. Então, a nossa semana de trabalho, ela começa, né, já com a segunda-feira, né? Não começa com a primeira-feira. Ou seja, o primeiro dia da semana é o domingo. É o dia do Senhor. E aí, irmãos, aqui eu queria abrir um parêntese para os irmãos para mostrar a importância que deve ter para nós o domingo, o dia do Senhor. Esse é um dia, irmãos, que nas nossas vidas, ao longo da nossa semana, ele precisa ser no nosso coração um dia exclusivo para o Senhor. Esse dia precisa ser um dia especial para nós na nossa semana. Nós temos aí na nossa rotina 5 dias da semana dos nossos afazeres seculares, né? Trabalho ou escola, né? E tudo mais, tudo ocorre, né, entre os 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira. E no sábado nós temos aí para resolver algumas questões, né, durante o nosso dia, quem precisa, né, ir ao mercado, fazer suas coisas, preparar as coisas para a semana seguinte de atividades. Amém. Devemos, né, em todos esses dias, não ter exclusivamente que esses outros 6 dias da semana não tenham importância com relação ao nosso serviço ao Senhor, ao nosso viver ao Senhor. Até porque nesses dias também temos reuniões, temos encontros com os irmãos, temos momentos de nos assentarmos e ter comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos, tomar as nossas refeições juntos. Amém, graças ao Senhor. Mas o domingo, ele é o dia do Senhor. Isso significa que ele é um dia para o Senhor. É o dia de nós nos consagrarmos ao Senhor. É um dia de nós nos apresentarmos para servir ao Senhor. Dia para nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com a igreja, ter comunhão com os irmãos. Então, irmãos, precisa ser algo real na nossa vida isso. Nós precisamos ter esse dia como um dia especial. Um dia onde nós nos apresentamos para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor, para estar na presença do Senhor. E a mesa
do Senhor, ela vai ser para nós exatamente isso. É um dia de nós termos comunhão com o Senhor e um dia de nós participarmos da obra que o Senhor fez por nós, do que o Senhor entregou para nós com a sua obra na cruz, a sua morte por nós, expressada ali na sua mesa. Então isso é algo maravilhoso. Então o encorajamento que eu quero dar a cada irmão, não tendo realmente um motivo legítimo que te impeça de estar na comunhão aos domingos, que te impeça de ter o seu momento agora, nessa fase que a gente está vivendo tão diferenciada, ter um momento especial na sua casa, com a sua família, um momento especial no domingo, o dia do Senhor, para buscarmos a Ele, para estarmos na sua presença, para celebrarmos a sua mesa, para anunciarmos a sua morte. Senhor Jesus, o domingo, irmãos, é um dia muito especial para nós. E no domingo nós temos a principal reunião nossa, que é a reunião do Partir do Pão, que é a reunião da mesa do Senhor. E que dentro da reunião da mesa do Senhor nós temos a ceia do Senhor. Ó Senhor Jesus, que glorioso, irmãos, que algo maravilhoso que o Senhor deu para nós. Vamos perseverar nisso. Vamos perseverar no Partir do Pão e nas orações. Vamos perseverar no primeiro dia da semana, estarmos juntos para buscar o Senhor, estarmos juntos para anunciar a morte do Senhor como um mandamento que Ele nos deixou até que Ele venha. Ó Senhor Jesus, é maravilhoso demais. Jesus é o Senhor. Mas vamos avançar. Então aqui ainda em Mateus 28, versículo 1, também faz uma referência para nós exatamente disso. Mateus 28, versículo 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então, mais uma vez aí, findou o sábado, que nós temos, depois do sábado, o primeiro dia da semana, que é o domingo. E aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, Senhor Jesus. Apocalipse 1, versículo 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João aqui, no início de Apocalipse, ele se achou em espírito que dia? No dia do Senhor, ou seja, no domingo. Irmãos, gravem isso fortemente no coração de vocês. O domingo é o dia do Senhor. A própria palavra domingo, ela diz dia do Senhor. Ela significa que é o dia do Senhor. Então, não falte a reunião por um motivo qualquer. Se não há nada que realmente justifique que você não esteja presente na reunião do Partir do Pão, esteja na reunião do Partir do Pão. E o que mais tiver nesse dia de atividade na igreja, esteja nesse momento. O Senhor não quer que sejamos apenas cristãos domingueiros, como dizem por aí, ser apenas do domingo. Mas, independente dessa questão, irmãos, o domingo é o dia do Senhor. É um dia especial para nós. E nós precisamos perseverar em partir o pão no dia do Senhor. Amém? E aí, com relação à questão da ceia do Senhor, nós vemos que existe a mesa do Senhor e existe a ceia do Senhor. E o que aconteceu com os coríntios relacionado a isso? Os coríntios, eles deturparam, eles se perderam na prática da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um momento especial, irmãos, para nós cumprirmos o que Ele nos deixou. E isso precisa ser algo muito claro para nós. Em Mateus 26, ó Senhor Jesus, em Mateus 26, houve a ceia do Senhor. O Senhor ceiou com os seus discípulos. Mateus
26, versículo 26 em diante. Só que antes de ocorrer a ceia do Senhor, os discípulos prepararam a Páscoa. E na Páscoa, o Senhor com os discípulos, eles se alimentaram, eles se supriram. E logo depois da Páscoa, o Senhor, ele indica quem seria o traidor, o Judas. E após indicar quem seria o traidor, Judas sai e fica apenas o Senhor com os 11. E nesse momento do Senhor com os 11, um momento muito especial, onde o Senhor ali abriu seu coração para eles, um momento muito sublime ali, o Senhor fez a sua ceia com os discípulos. E as palavras do Senhor para os discípulos aqui, elas são maravilhosas e elas são muito importantes para a nossa prática da mesa do Senhor. Versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor teve esse momento aqui muito especial, pegou o pão e disse para os discípulos comerem, e disse que aquele pão era o corpo. Pegou o cálice, deu o cálice para que eles tomassem, e o Senhor falou que era o seu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor deles. Derramado em favor deles e de muitos. Para o quê? Para a remissão de pecados. Então o Senhor, nesse momento, ele deixou para nós os princípios com relação à sua ceia, a reunião da ceia do Senhor, a esse momento especial, onde nós temos ali o pão e o cálice, separados. E quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala uma palavra de advertência e de correção com relação à prática da ceia do Senhor para os coríntios, ele repete aqui as palavras que o Senhor falou. Ele diz no versículo 23 do capítulo 11, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, irmãos, a mesa do Senhor, ela tem um aspecto da comunhão. Tudo que ocorre no momento da reunião da mesa do Senhor está dentro desse aspecto. É algo amplo, está relacionado a toda a nossa comunhão. O próprio nome já diz, né? É a mesa do Senhor. Então a gente pode tomar como exemplo quando nós abrimos nossa casa para convidar alguém para cear conosco, para poder comer conosco. Nós nos sentamos à mesa ali e conversamos. E tudo que acontece ali está dentro da esfera da mesa, né? Toda aquela comunhão, todo aquele bate-papo nosso ali, tudo aquilo ali
significa a mesa. Agora, o momento da ceia do Senhor é o momento em que nós tomamos do pão e tomamos do cálice. Nesse momento, ali é um momento especial, um momento em que nós estamos participando da mesa do Senhor. Ou seja, naquele momento é o momento mais íntimo, mais especial, é o momento da ceia do Senhor. Nós estamos ceando naquele momento. Ou seja, nós estamos tomando parte do Senhor. Aquilo que você toma como alimento, você se torna participante dele. Ou seja, quando nós tomamos do pão e tomamos do cálice, nós nos tornamos participantes do que o Senhor fez por nós e do próprio Senhor. Amém? Então, o que diferencia a mesa da ceia é essa questão. A mesa, ela é mais ampla, ela envolve toda a comunhão da igreja, a comunhão do corpo de Cristo ali naquele momento, e a ceia do Senhor é aquele momento especial em que nós ceamos para a memória do Senhor. Então, irmãos, isso também é algo que precisa ficar marcado para nós. A reunião da ceia do Senhor, o momento de cearmos com o Senhor, é em memória do Senhor. Amém? Nós estamos ali guardando a memória do Senhor. E não só isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Algo muito importante que nós precisamos compreender. Nós não nos reunimos para lembrarmos da morte do Senhor. Muitas pessoas praticam, uma vez por mês, de 6 em 6 meses, alguns até uma vez por ano, praticam ter um momento da mesa do Senhor para eles lembrarem da morte do Senhor. Nós não nos reunimos simplesmente para lembrar da morte do Senhor. Nós temos um momento da mesa, em especial a ceia do Senhor, para nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando o que o Senhor fez por nós. Nós estamos anunciando que o Senhor morreu por nós, que a sua carne foi rasgada por nós e que o seu sangue foi derramado por nós para nos purificar dos nossos pecados. E esse sangue estabeleceu para nós a nova aliança. Esse sangue, ele é a nova aliança. E o pão que nós partimos, ele é a comunhão do corpo de Cristo. Então, todo o significado espiritual com relação à mesa do Senhor, irmãos, é muito forte. É muito forte. É muito impactante. É algo glorioso. Isso precisa tocar os nossos corações, irmãos. Isso precisa fazer com que não deixemos de estar em nenhuma reunião da mesa do Senhor. E tendo agora essa oportunidade de nós termos a mesa do Senhor na nossa casa, fazer isso, irmãos, com muita reverência, com muito temor. Por causa do tempo, não vamos entrar nos aspectos negativos aqui de Corinto, mas o que aconteceu com a igreja em Corinto? Eles perderam todo o significado, toda a importância que se tinha à mesa do Senhor. E fizeram daquele momento um momento de comer, de comer de qualquer maneira, de comer sem reverência, sem temor, sem os princípios do que o Senhor deixou para nós e sem os princípios do que os apóstolos deixaram para nós. Então nós temos, na nossa prática, a necessidade de conservar alguns princípios práticos muito importantes. Nós temos que ter na mesa, no momento da mesa, apenas um pão. Nós só temos um pão. Não está quebrado, não está dividido. No momento em que nós vamos abençoar o pão, nós estamos ali abençoando um único pão. E nós partimos o pão. Nós partimos o pão exibindo o quê? Exibindo que, em memória do Senhor, naquele momento ali, nós estamos
partindo o pão. Partindo ali significa: estamos aqui tendo a experiência de reconhecermos que o Senhor foi partido por nós. E o cálice, ele é um único cálice. Não tem 2, não tem 3, não tem 4. É um único cálice. São apenas, irmãos, símbolos ali que eles representam a realidade espiritual que isso significa para nós. E ainda há mais detalhes. O pão que nós partimos, ele é sem fermento. Ou seja, só há na essência daquele pão, aquele pão asmo, a essência dele é simplesmente o que o Senhor é para nós e o que o Senhor deixou para nós. Não tem mistura. Não tem mistura. É só o Senhor. É só o que o Senhor representa para nós e o que a sua palavra é para nós. O que o seu ensinamento é para nós. O que o ensinamento dos apóstolos é para nós. Não há fermento para levedar, não há fermento para facilitar, não há nada adicionado a Cristo. É apenas Cristo. E de forma prática, irmãos, com relação a essa palavra que nós estamos recebendo, primeira questão que precisa ficar forte para nós, que eu já falei aqui inúmeras vezes, é nós valorizarmos essa reunião. Nós valorizarmos a mesa do Senhor. Nós valorizarmos a reunião do partir do pão. Estarmos sempre ali com muito temor, com muita reverência, sabendo que nós estamos ali em memória do Senhor, nós estamos ali para anunciar a morte do Senhor, nós estamos ali tendo comunhão do corpo de Cristo, nós estamos ali lembrando que o sangue do Senhor foi derramado por nós para nos purificar dos nossos pecados, e dentro desse princípio nós precisamos compreender que a mesa do Senhor, ela é para todos nós. Não importa se a nossa semana foi boa ou ruim, não importa se nós desagradamos o Senhor, se nós entristecemos o Senhor ou não, nós temos esse sangue da nova aliança. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos ao Senhor, confessar com a nossa boca os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir que o sangue do Senhor nos lave dos nossos pecados, e com isso nós podemos participar da mesa do Senhor. Amém? Então, aqueles que por algum motivo se sentem condenados, acusados, não deixe de participar da mesa do Senhor, porque ela é para nós. Ela é para nós. Ela é para todos nós. Não há pecado que nos impeça de tocar na mesa do Senhor. Alguns irmãos, por temor, ao examinarem a si mesmo, como fala aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, ao examinar a si mesmo e ver que há questões pendentes, e ver que há questões mais profundas, mais delicadas, de situação de pecado, de condição humana, está em falta com o Senhor, em algumas questões que precisam ser às vezes regularizadas, amém. É muito importante que também haja discernimento de que não podemos tocar na mesa do Senhor de qualquer maneira. Não podemos entender que o sangue do Senhor, ele é um detergente barato também, que basta nós passarmos por ele ali de qualquer maneira e você pode. Não. Examine a si mesmo. Examine a si mesmo. E ao se examinar, se a sua condição de pecado, de falha, de transgressão ao Senhor, te permite ir até Ele, se arrepender, confessar, se lavar no seu sangue precioso e tocar na mesa, amém. Desfrute da mesa do Senhor com liberdade. Mas se realmente o que você sentir no seu interior é algo que você precisa regularizar, que tira a sua paz, você vá ao Senhor, agora em tempo mais hábil possível. Regularize a sua situação, não fique sem tocar na mesa do Senhor, porque isso pode se tornar para você um tropeço, onde você fique debaixo de acusação de Satanás. E isso não é saudável. Se há algum momento que você
entende, alguma condição, alguma questão em especial que te impede de tocar na mesa do Senhor, você regulariza essa situação, vá diante do Senhor, depressa, porque você precisa ter comunhão, você precisa ter parte na mesa do Senhor. Esse é um mandamento que o Senhor nos deixou para a nossa bênção. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu vou encerrar por aqui e mais uma vez eu quero enfatizar e encorajar os irmãos, dentro dessa experiência que nós estamos vivendo agora, de estarmos partindo o pão em nossas casas e diante dessa palavra gloriosa, dessa presente verdade que chegou para nós exatamente no momento de nós estarmos experimentando toda essa experiência nova que o Senhor está nos dando. Diante de tudo isso, irmãos, pegando esses dois aspectos, uma palavra tão específica sobre a ceia do Senhor, num momento tão especial em que estamos tendo a ceia do Senhor em nossas casas, que tudo isso cause em nós um impacto muito grande da importância que a mesa do Senhor tem para nós, da importância que podemos participar do pão e do cálice com os irmãos na igreja, anunciando a morte do Senhor, em memória do Senhor, demonstrando para esse universo a nossa unidade, lembrando desse aspecto, que a mesa que nós temos, a mesa do Senhor, ela é inclusiva, ela inclui todos os filhos de Deus. Em cada cidade, em todo esse universo, é a mesa da unidade. Tudo isso, irmãos, cause em nós um grande impacto, gere em nós um temor, um tremor muito grande pelo dia do Senhor, por esse momento especial que é a sua mesa, e que aumente em nós um encargo, o desejo de estarmos juntos, aproveitando, desfrutando, celebrando esse momento tão especial. Espero que os irmãos tenham tocado na leitura do alimento diário, espero que os irmãos tenham sido ajudados com essa palavra, que o Senhor continue nos abençoando. Uma boa semana a todos os irmãos. Jesus é o Senhor.